Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória. Mais uma vez aqui, vamos trazer a leitura da palavra. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, vai nos alertar para certas decisões que a gente toma na nossa vida, para que a gente venha entender também que a gente não tem que usar só o coração, mas temos também que pedir direção de Deus, porque há momentos que a gente quer tomar uma iniciativa, até pelo fato da gente ter um coração bom, um coração ali que a gente quer ajudar o próximo, mas estamos vivendo últimos tempos onde precisamos, antes de querer estender a mão, de querer ajudar alguém, pedir direção e discernimento de Deus. Porque tem pessoas, meus irmãos, que eles estão passando pelaquela situação porque plantaram algo obscuro sobre a sua vida, na sua caminhada. E tem pessoas que estão passando pelaquela situação porque estão colhendo o que plantou. Plantou maldade, plantou mentira, plantou engano. Vamos entender um pouco, vamos entrar aqui na palavra que está aqui em 2 Crônicas. Capítulo 18. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Capítulo 18. A partir do versículo 2, fala da história do rei Josafá. Rei Josafá, filho de rei Asa, rei de Judá. Passado alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e boi em abundância para Josafá e para o povo que acompanhava. E o persuadiu a ir com ele atacar Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá: você vai comigo a Ramote Gileade? Josafá respondeu: sou como você é, e o meu povo é como o seu povo. Iremos com você à guerra. Olha o primeiro erro de Josafá aqui. Sou como você é, e o meu povo é como o seu povo. Primeiro, que Josafá não era que nem Acabe. E Josafá disse mas ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhe perguntou: devemos ir à luta contra Ramote Gileade ou devemos me conter? E eles responderam: vai, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. O nome dele é Micaías, filho de Ilã. E Josafá disse: ó rei, não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Ilã. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira, à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante deles. Zedequias, filho de Quineã, fez para si um chifre de ferro e disse:
assim diz o Senhor, com este você dará chifrada nos assírios, até que esteja destruído. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo, suba a Ramote de Gileade, e você triunfará, e o Senhor entregará nas mãos do rei. Tem profeta, falso profeta, que vem criar situações que só aí dá para você entender que primeiro Deus não trabalha com negócios pagãos, tá? Aqui ele inventou o falso profeta de pegar chifres e profetizar mentiras que não vinham da parte do Senhor, mas sim do espírito do engano. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou dizendo, eis que as palavras do profeta a uma voz predizes coisas boas ao rei. Portanto, que a sua palavra seja como a de um deles. Fale o que é bom. Micaías respondeu, tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disse, isso eu falarei. Mas quando ele chegou à presença do rei, este lhe respondeu, Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu, vai, você triunfará e eles serão entregues nas suas mãos. E o rei disse, quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale, a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse, vi todo, ó Israel, disperso pelos montes como ovelha que não tem pastor. E o Senhor Deus disse, este não tem dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu, portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. E o Senhor perguntou, como? Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo? Vá e faça assim. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Quireana, chegou e deu uma bofetada em Micaías e perguntou, por qual caminho passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu, eis que você verá o dia em que estiver correndo de quarto em casa, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse, prenda Micaías e leve de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e diga, assim diz o rei, meta esses homens na cadeia e ponha a pão e água, até que eu volte em paz. Então Micaías disse ao rei, de fato, voltar em paz é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou que todos os povos ouçam isso. Agora que está a mensagem. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá, eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e eles entraram no combate. Ora,
o rei da Síria havia ordenado aos capitães dos seus carros de guerra que não lutasse nem contra os pequenos, nem contra os grandes, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele é o rei de Israel. E se dirigem até ele para atacar. Porém Josafá gritou, e o Senhor socorreu, e Deus o desviou dele. E quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Aqui está a mensagem. Nunca entre numa luta que não é sua. Nunca entre numa batalha que não é sua. Nunca se envolva naquilo que não é para você colocar suas mãos. Porque entenda uma coisa, meu irmão. Josafá era um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus. Mas Josafá cometeu o erro. Por ter se alinhado a pessoas que não tinham vida com Deus, a pessoas que fazia tudo de ruim aos olhos do Senhor, pessoas que perseguia profeta, pessoas que falam mal de pastores, pessoas que falam mal de igreja, pessoas que atacam os irmãos, pessoas que estão ali o tempo todo fazendo o que é de ruim aos olhos do Senhor. Pessoas que tramam contra a vida do outro, pessoas que manipulam os outros para querer certas coisas, para querer tirar do próximo para si, pessoas que fazem de tudo ruim aos olhos do Senhor. Josafá era um homem que fez tudo para agradar o Senhor. Ele buscou o Deus de seu pai Asa. Só que diferente de Asa, Josafá continuou buscando a Deus. O seu pai não. No final, deixou Deus de lado. Então, o rei Josafá se meteu numa luta que não era dele. Josafá, ele poderia ter, primeiro, falado para Acabe: olha, Acabe, primeiro erro de Josafá foi ter se aliado com uma pessoa, porque Josafá não sabia o que Acabe tinha feito. Josafá não sabia, no decorrer da vida de Acabe, as coisas perversas e mal que ele fez. Porque o Senhor há muito tempo não estava mais com Acabe. Porque Acabe, ele já tinha se desviado da presença do Senhor há muito tempo. E foi um dos piores reis. Ele implantou a idolatria em Israel. Se casou com uma mulher pagã, Jezabel, que trouxe também muitos adoradores de Baal, sacerdotes de Baal. Que aquilo ali desagradou o coração de Deus. Agora Josafá, um homem temente a Deus, um homem que orava, um homem que jejuava, um homem que buscava, se meteu em algo que não era para ele. Só que uma coisa que ele falou foi: Acabe, vamos consultar os profetas para saber se a gente é para ir para essa guerra? Por que Josafá não falou: primeiro, Acabe, eu vou consultar um profeta para saber se é para mim estar contigo? Porque Josafá não era para ter se aliado. Você não tem que se alinhar com pessoas que não têm vida com Deus. Você não tem que andar com pessoas que não têm vida com Deus, porque você não sabe o que aquela pessoa aprontou. Você não sabe o que aquela pessoa fez durante a sua vida. Porque tem coisa que nem diz Daniel 2:22, eu trago à tona o que está em oculto e o que está escondido. Jeremias 17:10 diz que o Senhor esquadrinha o coração e a mente. E segundo as Crônicas
16. 16:9 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então o Senhor sabe de tudo, vê tudo. Mas Josafá, o erro de Josafá foi querer fazer aliança com pessoas que não prestavam. Se Deus já bradou, te mostrou, não ande com pessoas que não têm vida com Deus, com pessoas que passam o tempo enganando as outras. Pessoas que passam o tempo manipulando, mentindo, traindo, tirando o que não é dele. E Acabe era um rei pagão, foi um dos piores reis, que implantou a idolatria em Israel, que fez o povo cometer muitas idolatrias, e isso desagradou o coração de Deus. Aí você é uma pessoa que busca a Deus, que ora a Deus, pede para Deus te mostrar quem é aquela pessoa, se é para você andar, porque nem tudo que reluz é ouro. Porque na frente de Josafá, Acabe era um rei bonzinho. Porque Acabe, o que ele queria a união do povo. Ele queria que todo o povo tivesse reunido, junto novamente. Então, o rei se meteu numa luta que não era dele. E Acabe, porque tem pessoas que são espertas, tem pessoas que vê que você tem um coração bom e se aproveita do teu coração bom. E você achar por ser crente, você tem que aceitar. Hoje muita gente tem raiva. Porque não, agora ele virou crente, agora vai ser bom, agora vai ser melhor, dá pra gente enganar, porque ele não vai querer dizer não, porque vai querer, hoje ele é crente, ele tem um coração diferente. Não, é diferente, porque quando você ora, Deus mostra. Porque quando você ora, Deus revela. E Deus fala, se afasta. E quando você não tem força para se afastar, Deus mesmo, ele entra com a mão dele e afasta essas pessoas na marra. Ele tira de perto de você. Por quê? Olha o erro de Acabe. Acabe era conhecido por quê? Com a sua impiedade. Era influenciada pela sua esposa Jezabel, que era uma mulher totalmente idólatra pagã. Acabe dava ouvido a sua esposa, uma mulher que era o próprio Satanás. Jezabel era tão perversa que nem era o diabo que entrava nela, era ela que entrava no diabo. De tão perversa e ruim que aquela mulher era. Então, ela era tão perversa que os cachorros só comeram algumas partes do seu corpo. O que ficou que os cachorros não comeram? Os pés, as mãos e a cabeça. Porque os pés é onde ela entrava em santuários pagãos e ficava ali com seus pés em cima de incenso, de coisa. A mão, porque levava pratos oferecidos a Deus pagão. E a cabeça é onde estava a mente, onde ficava acumulado toda a porcaria, toda a idolatria ali. Para você ver que nem os cachorros comeram essas partes. Tomou. Acabe deixou a sua mulher tomar a vinha de Nabote. Tramou contra a vida de Nabote, acusando com falsas mentiras
Nabote, seus filhos foram mortos, sua família foram mortas, apedrejada, porque Acabe queria uma coisa que Nabote não poderia vender, porque pela lei de Moisés não poderia vender herança de família. Mas não. Mas Jezabel tramou contra a vida de Nabote, tomou a vinha, porque tem pessoas, meus irmãos, que tem tudo na vida, mas ainda quer o que é seu. E tramam para isso. Só que uma coisa que eles não entendem, pode tramar, pode, mas o papai está vendo. Pode armar, pode, mas o papai está vendo. Só que depois não venha pedir oração, depois não venha pedir ajuda, porque o papai não vai permitir, não. E quando Jezabel disse para Acabe, vai pegar a via porque agora é tua, o que foi que Acabe fez? Nada, foi alegre. E foi ver a vinha que agora é dele, que ele tomou, sendo o rei. Um homem totalmente desviado, conhecia Deus sim, e tinha medo de Deus, porque Acabe, ele era aquele crente desviado, que sabia e conhecia o poder de Deus, mas continuava fazendo mal, continuava idolatrando, sabendo que Deus não divide a glória dele com ninguém, e incentivando o povo à idolatria, levantando os altares pagãos, levantando poste de Acerá. E Acabe ia pagar por isso. A mão de Deus estava sobre a vida de Acabe. Porque tinha profeta que entregava a verdade. Porque quando o profeta ele entrega a verdade, você pode ter certeza que esse profeta vai ser odiado por muito. Porque muitos hoje não querem ouvir profecias verdadeiras. Querem ouvir profecias que alimentam o seu ego. Que nem o caso de Micaías. Deus desceu um espírito de engano sobre aqueles falsos profetas tudinho. E começaram a profetizar mentira sobre a vida de Acabe. Dizendo, não vai. Vai que Deus vai te dar vitória. Vai que Deus... Micaías não, Micaías entregou a verdade. Então o profeta que é profeta sempre vai estar só. Sempre vai estar perseguido. Sempre vai ser acusado. Por quê? Porque não se dobrou a posição de pessoas que têm renome, de pessoas que têm uma posição na igreja, de pessoas que têm uma vida de classe média, uma pessoa que tem pessoas que são ricas, não se dobraram. Porque o que mais você vê é profeta mentiroso, porque tem interesse de agradar aquela pessoa, porque já pensa no benefício que pode adquirir. Então Josafá, o rei que se meteu em uma luta que não era dele, numa batalha contra os assírios em Ramote Gileade. Acabe, querendo se proteger, sugeriu que ele se disfarçasse e entrasse na batalha com roupas diferentes, enquanto Josafá usaria suas vestes reais. No entanto, essa estratégia acabou colocando Josafá em perigo, pois os inimigos confundiram com Acabe e tentaram matá-lo. Porque tem pessoas que são espertas. Josafá um homem bom, um homem que buscava, agradava o coração de Deus, se deixou ser usado pelo seu coração. E Acabe, meus irmãos,
Ele é conhecido por sua impiedade, por sua falta de temor a Deus. E era influenciado por sua esposa Jezabel. Então o que ele faz? Quando viu uma luta, buscou uma aliança com quem? Com Josafá, que apesar de ser um rei temente a Deus, acabou se envolvendo em uma situação perigosa por causa dessa aliança. Aí qual era a estratégia de Acabe? Se disfarçar para evitar o perigo e colocar Josafá em risco, demonstrando a sua falta de integridade e sua falta de temor a Deus. Enquanto Josafá, por sua vez, pagou um alto preço por sua associação com um rei ímpio, um rei pagão, um rei que fazia maldade, um rei que induzia o próprio povo de Deus a abandonar Deus e a buscar deuses pagãos. A história, meus irmãos, do rei de Israel tem muito a nos ensinar. Nos ensina aqui um exemplo positivo e um exemplo negativo. Nos ensina sobre a soberania e o cuidado de Deus para com seu povo. E assim como a história de Josafá, por que a história de Josafá? Nos alerta que temos que tomar cuidado, porque aquela pessoa que está ali você quer ajudar, você quer proteger, você está vendo até pessoas da sua família que está passando por luta, mas você sabe o que aquela pessoa cometeu? Você sabe o que aquela pessoa fez para estar recebendo aquilo ali? Você sabe quantas pessoas aquela pessoa enganou? E a mão de Deus está sobre ele, e Deus abandonou aquela pessoa, aí você está lá, pagando o preço, está lutando, está orando, está jejuando para Deus vir te abençoar, porque Josafá era um rei bem sucedido, mas cometeu erro, porque Josafá, ele não só depois de ter passado por tudo isso, depois ele ainda faz uma aliança com Acasias. Então entenda uma coisa, tem pessoas que querem te usar, porque sabe que você ora, sabe que você busca Deus, e querem se aproveitar disso. E Acabe não tinha nada de besta, porque ele sabia que aos olhos do Senhor, ele estava devendo e muito. Aí ele fala, não, vou pegar um homem de Deus ali, eu vou me alinhar com ele, porque eu me alinhando com ele, Deus vai nos proteger. E mesmo ali com essa armação toda, ele ainda dá mais desperto ainda. Falou, não, eu vou me disfarçado, porque eu sei que os assírios querem minha cabeça, querem me matar. Aí fala, olha Josafá, tu faz assim Josafá, tu vai com tuas vestes reais de rei, vai no teu carro, com teu cavalo, eu vou disfarçado aqui de homem simples, de homem ali, de um soldadozinho. Porque na cabeça dele, não, eu vou disfarçado, porque eles não sabem quem eu sou, eles vão perseguir, vão matar Josafá. E quando eles conseguirem vencer e matar Josafá, eu caio fora, eu vou embora. E livro a minha vida e deixo Josafá para lá. E depois eu posso até tomar o reinado de Josafá para mim. Então toma cuidado com pessoas que você está fazendo aliança. Se você quer fazer aliança com alguém, faça com Deus. Se você quer fazer aliança, faça com Deus, não faça com pessoas que você não conhece. Mesmo ali que você conversa, mas você não sabe o que aquela pessoa faz em oculto. Você não sabe o que aquela pessoa faz no celular. Você não sabe o que aquela pessoa faz nas escondidas. Aí quando vem as consequências, você não sabe. Por quê? Porque você botou sua mão onde não era para botar. Você agiu com o coração. Você não pediu direção de Deus. Porque Josafá, apesar que ele era um homem temente e buscava Deus, ele não era profeta. Mas hoje, através de Jesus, através você pode ter
e falar diretamente com o papai. E ele pode te mostrar. Porque naquele tempo, Deus só falava através dos seus profetas. Hoje não. Hoje Deus fala com aqueles que abrem o coração. Como diz Mateus 6,6, entra no teu quarto e fala em secreto com o Pai, que o Pai em secreto falará por ti. Como diz Jeremias 33,3, clama a mim, respondeste-eis, anunciaste-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Sabe que eu vejo tanta gente, tanto crente pagando o preço, porque estão ajudando pessoas que não é para ser ajudada. Tem pessoas que Deus está trabalhando, e tem pessoas que Deus ele trabalha ali, apertando um pouquinho, na vida financeira, na saúde. Porque tem pessoas que só vão dar atenção para Deus quando Deus aperta algumas partes. Aí você vai lá, a pessoa está ali, eu não tenho nada para comer, aí você vai lá, faz um rancho e ajuda. Por quê? Porque aquela pessoa, quando ela está com a despensa cheia, ela é soberba, ela quer pisar em cima dos outros, ela quer humilhar os outros. Aquela pessoa, quando tem um emprego bom, já esquece de quem é Deus, já esquece ali. E quando perde emprego, aí volta ali, aí quer dar uma de coitadinha, você não entende. Mas Deus sabe tudo. Tem pessoas que estão colhendo o que plantou. Quando você faz o mal para os outros, aí vem uma enfermidade, aí vem uma doença. Quando você engana os outros, e as tuas coisas começam a quebrar dentro de casa, as coisas começam a ser destruídas, vem contenda dentro da tua casa, vem briga. Por quê? Porque você está vivendo uma vida de mentira e está enganando aquela pessoa ali que tem uma vida com Deus. Você está colhendo e depois você não sabe. Aí você quer chegar lá, não, eu vou ajudar, vou fazer um ranchinho ali pro irmão, você vê ali, porque olha, entenda uma coisa, estamos vivendo os últimos tempos que tem tanto crente com máscara, que eu acho que tem crente que está fazendo coleção no seu quarto, na sua casa, de tanta máscara, porque num canto bota um tipo de máscara, no outro canto bota outro tipo de máscara, no outro canto bota outro tipo de máscara. Tem crente que está fazendo coleção de máscara, que a gente já não sabe quem é o verdadeiro. Eu já fiquei olhando e falei, Jesus amado, tem crente que eu não sei mais nem quem é essa pessoa, que bota tanta máscara. Aí é quando o papai pega, é quando o papai abandona, e aí a pessoa vem, aí já bota aquela máscara de coitadinha. Porque eu estou passando por isso. Ai, me ajuda. Aí você vai lá. Por que eu quebrei muita cara? Por que eu peguei tanta peia de Deus? Porque agir com o coração. E tem pessoas que sabem que tu tem um coração bom e quer se aproveitar. Não é questão de ser ruim. Não. Até porque o Senhor diz: amai o próximo como a ti mesmo. Só que antes de ajudar, não faça que nem Josafá. Fale com Deus primeiro. Se é da vontade de Deus, você ajudar aquela pessoa. Porque tem pessoas realmente que estão passando ali por uma situação difícil. Não porque está colhendo. Não porque plantou, mas porque está ali passando por uma situação difícil. Mas tem pessoas que estão passando, estão colhendo. Aí tem pessoas que você vai ajudar e ainda te coloca no fogo. Por quê? Porque depois você descobre que tudo aquilo ali era mentira e você teve pena. Aí só que ainda tem pessoas que ainda dizem assim: não, mas eu tenho palavra, então eu vou cumprir. Não, não é assim não. Não é dessa forma não. Você tem palavra? Tem. Até onde é verdadeiro que a pessoa está te contando. Mas depois que você descobrir que é mentira, aí você vai cumprir. É como alguém chegasse, eu vou dar um exemplo, é como alguém chegasse assim, um sobrinho teu da tua família dissesse: não, é porque eu estou devendo a taberna do seu Zé ali, eu tenho que pagar. Aí você diz: olha, então amanhã, esse horário tu vem aqui e pega comigo que eu vou te dar. Só que à noite você viu que não era, ele não estava devendo, ele queria comprar droga. E aí, você vai cumprir com as suas palavras?
Então temos que tomar cuidado. Cuidado com aquelas pessoas que se diz ter vida com Deus e não tem, porque nem tudo que reluz é ouro. Porque Acabe chegou lá com Josafá, ali começou a fazer um banquete. Matou ovelhas e boi em abundância para Josafá. Aí é que veio, cuidado com o prato pronto, cuidado com o prato feito, cuidado com os pratos que são oferecidos. Ele veio ali, aí Josafá ali. Mas Josafá poderia ter dito a Acabe, eu vou consultar Deus. Se Deus falar para mim ir, eu vou te ajudar. Agora, se Deus não falar para mim não ir, eu não vou te ajudar. Até porque, entenda uma coisa, Josafá não precisava de Acabe. Porque além de ser um homem poderoso, que nem está aqui, Josafá tinha riqueza e glória em abundância. E se tornou um homem poderoso. Ele não precisava de Acabe. E ali o que Acabe achasse ou deixasse de achar, o problema era de Acabe. Porque a gente tem que agradar a Deus. Quantos hoje estão vivendo querendo agradar o homem e esquecendo de agradar a Deus? Josafá era um homem bom. Ele tinha um sonho de ver a nação de Judá e as tribos de Israel novamente unidas, e um só povo. Ele tinha o desejo de ver Deus reinando novamente sobre todo o seu povo. Mas, só que o sonho de Josafá levou a tentar fazer isso com as suas próprias forças, com jeitinho. E assim que no começo que nem ela diz no capítulo 18, que Josafá tinha riqueza, glória, quis fazer tudo sem direção de Deus. Porque temos sonhos, temos. Só que primeiro tem os sonhos de Deus sobre a nossa vida, que é muito melhor do que o nosso. Porque Deus tinha um plano dele. Até porque quem tinha dividido o povo foi Deus. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então Acabe era um homem bom, mas apesar de ser ingênuo, era um homem de Deus. E ele pediu que consultasse ao Senhor antes de irem para a guerra. E Acabe chamou 400 profetas falsos, que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. E todos eles apoiaram a ideia de irem à guerra. Josafá percebeu que eles não eram profeta do Senhor e pediu por um profeta verdadeiro. Porque no tempo de Acabe, o que mais tinha era profeta falso e profeta de Baal. A resposta de Acabe foi: há um ainda, porque não podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. E este é Micaías, filho de Ilã. E disse Josafá: não fale, ó rei, assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me Micaías, filho de Ilã.
Acabe havia apresentado o profeta falso, o único profeta de Deus que tinha ali. Ele odiava. E ainda assim, o máximo que Josafá fez foi dizer: não fale, ó rei, assim, o profeta do Senhor. Micaías, depois de fazer chacota do rei de Israel, contou que tiveram uma visão, parecia com Isaías 6, que Deus estava enganando e Acabe para que fosse a guerra e pudesse e perdesse. Aí o que Acabe fez? Mandou prender Micaías. Josafá viu que tudo isso aí, e ainda assim decidiu ir para a guerra. O sonho de salvar Israel era tão grande que ele está totalmente fora dos caminhos do Senhor. E assim eles foram para a guerra. Antes, no entanto, Acabe tem a seguinte ideia: eu me disfarçarei, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 29. Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as suas vestes. E se disfarçou, pois, o rei de Israel, e entraram na guerra. Quanta cegueira, né, meus irmãos? E Acabe, por sua esperteza, está usando o rei Josafá como isca. E ele não percebe. E o texto é muito claro que nos mostra. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitões dos seus carros, dizendo: não pelejais contra os pequenos e nem contra os grandes, mas somente contra o rei. Vendo os capitões do carro que a Josafá disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigem para atacar. Josafá, porém, gritou ao Senhor, socorreu, e Deus os desviou dele, vendo os capitões dos carros que não era o rei de Israel. Quer dizer, ele foi querer fazer uma aliança, porque ele tinha um sonho ali de ver todo o povo reunido, porque quem tinha separado o povo foi Deus. Foi Deus que separou. Já depois da morte de Salomão, do rei Salomão, Deus dividiu. Só que Josafá tinha um sonho de unir todo o povo novamente. Mas não era o sonho e a vontade de Deus. E ele tomou suas próprias regras ali, sua própria iniciativa. Mas cometeu o erro. Porque antes de fazer uma aliança com Acabe, ele deveria ter consultado a Deus antes, sozinho. Para saber se era para ele fazer uma aliança, se era para ele se aproximar. Porque Acabe era perverso, Jezabel era perversa. E Jezabel incentivava sua esposa a cometer várias coisas erradas. Perseguir, que nem o profeta Elias era perseguido por Jezabel. Quantos profetas de Deus, homem de Deus, Jezabel matou? Não matou todos, porque teve o seu servo que escondeu. Alguns profetas. Como é que Deus vai estar na vida de alguém que persegue os profetas, persegue os homens de Deus? Porque, como diz, vamos aqui para Salmo, capítulo 105, versículo 15. Dizendo: não toque nos meus ungidos, e nem maltrate os meus profetas. A Josafá, um rei ingênuo, uma pessoa boa de coração, que queria ver o povo reunido, queria ver o povo ali, todo mundo adorando a Deus reunido. E
ia perdendo a sua própria vida por ajudar aquela pessoa que não tem vida com Deus. Então cuidado, porque as aparências enganam. Meus irmãos, as aparências enganam tanto. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu fui no hospital esses dias e o médico que me atendeu, se eu olhasse ele na rua, eu não ia dizer que aquele homem era médico. Não tinha aparência de médico, não tinha jeito de médico. Eu fiquei olhando ali, naquele momento Deus bradou, tá vendo, meu filho? Como a gente não tem que olhar a aparência, não devemos julgar pela aparência, porque tem pessoas aqui que julgam pela aparência, mas não conhecem a intimidade daquela pessoa com Deus. Não sabe quantas vezes por dia aquela pessoa ora, quantas vezes por dia aquela pessoa jejuma. Mas o homem ali, super gente boa, passou a medicação, outro dia conversou comigo, super gente boa, profissional, mas se olhasse ele na rua, não ia dizer que era médico. Então Deus vai nos mostrando. Então Josafá, ele teve várias situações ali, porque tem até pessoas que já falaram para mim, não, tu tem que cumprir tua palavra, tu falou, eu falo, não, realmente, a gente tem que cumprir. Mas quando no caminho da situação Deus vai mostrando, porque naquele momento que Josafá fez uma aliança com Acabe, e quando chegou os profetas, e chegou aquele escolhido de Deus, e entregou a mensagem, Josafá não era para ter ido. Porque Josafá teve várias oportunidades ali de ter abandonado aquela aliança. Porque quantos hoje estão deixando de fazer aliança com Deus para agradar o homem, fazer aliança com o homem? Aí o que acontece? Quando o esperto de Acabe se disfarçou ali e usou Josafá como isca, olha, porque tem pessoas que você tem um coração, você gosta, você quer cuidar, mas o coração daquela pessoa, ela quer se aproveitar de ti, quer ver a tua morte, então cuidado. E é arriscado tomar o que é teu. Porque Josafá foi agir com o coração, foi ali, foi ter pena. Não, vamos lá, a gente vai guerrear, depois a gente vai unir todo o povo, vamos fazer uma festona. Deus, ele não se alinha com quem está em treva. Deus, ele não anda com quem está em treva. E Josafá não sabia da vida de Acabe, o que Acabe cometia, a idolatria de Acabe. Até quando você vai passar por situações difíceis, porque quer agradar o homem, porque quer fazer aliança com o homem? O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua vida? Quando começaram, viram que Josafá, falaram, não, aquele dali é o rei de Israel, aquele dali é Acabe, vamos perseguir, vamos matar ele, deixa o povo aqui, vamos lá. Aí naquele momento, Josafá recorre ao Senhor, gritando, socorro, Deus. E Deus livra Josafá. Então cuidado. Cuidado. Porque tem pessoas que vão te usar, porque sabe que você tem um bom coração, vão dizer até assim, não, ele é crente, ele tem um bom coração, vão se aproveitar. Olha, eu vou dizer, o que eu estou cansado de pessoas virem me dizer certas coisas, com mentira, e Deus bradando, é mentira, quer te usar, é mentira, mas eu vou pegar, eu vou tratar. Tem pessoas que Deus faz a própria pessoa se entregar, sem se lembrar do que ela tinha dito. E no mesmo momento Deus te lembra. Tu está lembrado daquele dia que ele falou isso, agora está aí, ó. Eles mesmos estão contradizendo. Então Deus, ele vai te mostrando. Cabe a você dar ouvido a Deus. Cabe a você parar um pouco e ouvir o que Deus está falando. Porque tem muitas coisas assim que eu tenho que aceitar. Por quê?
Porque Deus fala, não faz nada, deixa comigo. Tem muita coisa que eu tenho que aceitar. Tem muitas mentiras que eu tenho que aceitar, porque Deus vai entrar, Deus vai tratar. Tem pessoas que vêm usar de manipulação para cima de mim, tem pessoas que vêm usar ali com coração enganoso, com coração perverso para querer me derrubar, mas Deus está ali. E é o momento que Deus fala, não faz nada, deixa. É que nem quando a pessoa vai pescar, que ela está ali, aí ela vai soltando a carretilha, e o peixe vai levando o anzol para cima e para baixo. Só que uma hora o pescador puxa a carretilha novamente. É assim que Deus faz. Deixa a pessoa se bater achando que está. Mas quando Deus começa a puxar, aí começa o grito, começa o choro, começa a dor. Por quê? Porque entenda uma coisa, meu irmão. Deus, ele investe muito na vida daquele a quem ele escolheu para fazer a obra dele. Então Deus não vai deixar. Ele foi querer dar uma de esperto, foi querer tramar contra um escolhido de Deus. E quando os capitães do carro de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem intensou o arco, atirando ao acaso, e atingiu o rei de Israel por entre as juntas das suas armaduras. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia, quando o rei de Israel segurou-se em pé no carro de frente para os assírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Então Deus abriu os olhos daqueles homens ali, dizendo: esse daqui não é o que tu está querendo. Esse aqui é meu escolhido. Esse aqui ele me busca. É certo que ele fez um erro de ter se alinhado com pessoas que não têm vida comigo. Mas Deus permitiu que tivesse um flecheiro ali e começou a lançar a flecha ao ar. Que é como se a mão de Deus pegasse uma flecha daquela e levasse em direção a Acabe. Não adianta tramar, não adianta armar. É por isso que eu sempre digo, se tem que olhar, olhe para Jesus. Se você quer algo, peça de Deus. Você não precisa tirar nada e tramar nada contra a vida de ninguém mesmo. Vamos aqui para 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acazia, rei de Israel, cuja conduta era ímpar, e aliou-se com ele para construir navio que fosse a Tarsis. Os navios foram construídos em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodafa, profetizou contra Josafá, dizendo: por que você se aliou com Acazias? O Senhor destruirá o que você construiu, e os navios se quebrarão e não puderam ir a Tarsis. Depois disso tudo, Josafá não aprendeu a lição. Porque é isso que temos que tomar cuidado quando a gente age com o coração.
Aqui ele se alinhou mais uma vez com uma pessoa perversa. Mas Deus chamou a atenção de Josafá. Capítulo 19, versículo 1 ao 3. Josafá, rei de Judá, voltou em paz para a sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú viu, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor, Deus? Por isso, a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou o esporte de Deus exacerar da terra e pôs no coração o propósito de buscar Deus. Então, depois disso tudo que aconteceu sobre a vida do rei Josafá, que nós possamos aprender que não é só a gente ver ali e correr para ajudar, mas primeiro, você que tem uma vida, que você que ora, pergunte de Deus primeiro, porque você não sabe o que aquela pessoa fez antes para estar naquela situação. Porque o que eu mais vejo hoje é pessoas dentro de ministério agindo, manipulando, querendo tirar aquilo que não é dele para si. Então, cuidado. Antes, pergunta de Deus se realmente é para você ajudar aquela pessoa. Porque senão, você vai colocar a sua vida em risco, que nem Josafá colocou a dele. Porque entenda uma coisa. Acabe usou Josafá como isca. Se matasse Josafá, Acabe ia embora. E depois, Acabe ia tomar tudo do reinado de Josafá para si. Ia se tornar mais poderoso ainda. Mas Deus, como viu que Josafá tinha um bom coração, entrou na batalha ali. Porque quando Josafá viu que estava sendo perseguido e queriam matar ele, pediu socorro de Deus. E Deus permitiu, Deus abriu os olhos daqueles homens e viram que não era Acabe. E depois Deus permitiu o flecheiro soltar tanta flecha, que como se a mão de Deus pegasse uma flecha daquela e acertasse Acabe. Então, cuidado, para você não usar só o seu coração, mas peça direção de Deus. Porque hoje em dia, a gente que ora, que busca, que vai para a igreja, que busca a Deus, temos que viver na direção de Deus. E tudo que a gente vai fazer, peça discernimento e sabedoria de Deus, para que você não se meta em uma furada, para que você não se meta em uma enrascada e depois não vir consequência para a sua vida. Porque o que eu tenho mais visto é pessoas se prejudicando e sabendo que está se prejudicando, mas não tomam uma posição ali de parar, quer continuar. Só que entenda uma coisa, vem a mão de Deus. Quando é na vida financeira, tudo bem. Agora, quando é com uma doença, aí o negócio fica estreito, meu filho. Então, cuidado. E Deus abençoe a cada um de vocês.